Live com o meu grande amigo Ricardo Norte. Você que está nos assistindo e você que vai nos assistir depois, muito obrigado. Vou convidar ele aqui para a gente começar um bate-papo sobre força mental e força. Um cara extremamente forte, tanto fisicamente como emocionalmente. Fala, meu xará. Como é que você tá, meu amigo? Quanto tempo, cara? Que alegria de poder dividir contigo esse espaço, de poder bater um papo Então, contigo. uma honra, né? Cara, eu tô Foi o quê? extremamente feliz. Desde 2006, foi 2006 que começou a fazer mestrado lá. Exatamente. Tive a honra de conhecer essa pessoa maravilhosa lá no mestrado. O cara tá conseguindo me ouvir direitinho aí? Tá tudo bem com a conexão, Tá Ricardo? tudo certo. Não, tá tudo certo. Tudo bem? Tá bem boa. Tá. Perfeito. Tive a honra de conhecer esse cara em Florianópolis. Posso dizer que ele é um amigo, convivi pouco tempo com ele, mas no mestrado ali. Mas aprendi demais com ele. É uma das pessoas mais doces que eu conheço, o Ricardo. Eu não vou te Apesar do tamanho, apresentar, né? apesar do tamanho, né? Isso a gente vai falar depois. Mas eu não Que vou te apresentar. todo mundo pergunta se eu sou violento, né? Tem que ser grande, tem que ser violento. Não, mas não tem nada de violento. Eu não vou te apresentar, para quem está assistindo aí, o Ricardo me mandou, eu perguntei, Ricardo, me manda o teu currículo aí para dar uma olhada, né, para ver o que eu consigo, para colocar de uma maneira resumida. Pô, veio 5 páginas de currículo, falei, cara, eu vou colocar só 2 coisas aqui e aí você que se vive falando. Ricardo, eu quero agradecer demais, cara, por você ter aceitado participar comigo. Eu tenho um apreço muito grande por ti, pela pessoa que você é, por quem você representa para o nosso país, por tudo que você já fez. Tá? Então eu vou deixar você se apresentar aí para os nossos amigos que estão entrando. Vão mandando um aviãozinho aí, Thaís, vai mandando para os amigos, porque vocês precisam, quem não conhece, conhecer o Ricardo, conhecer a história sensacional dele, mais de 30 anos, ganhando tudo que podia ter ganho ao redor do mundo. Ricardo, se apresenta aí, conta um pouquinho só de quem é o Ricardo Geward Norte, é isso, né? Não tô Geward se fala, é o original, né? Que se fala na Europa, Geward. No Brasil Esse dá é o uma... certo. Então... Aqui se fala Geward. Geward, tá contigo aí, se apresenta e depois a gente começa a bater um papo. Então, meu nome é Ricardo Norte, eu me graduei em Educação Física em 1996, aí fiquei um tempo parado, aí fui encontrar o que é hoje esse doutor aí, espetacular, aí, Ricardo Brandt, em 2006, mas como eu estava numa fase meio conturbada, naquela época eu só comecei a fazer lá os estudos com o professor Alexandre lá, mas eu tive que voltar para o esporte, porque eu achei que tinha me aposentado, mas ainda tinha uma lenha para queimar e no meio desses negócios que eu tenho também de academia, business, aí ficou meio... Tem que se dedicar, né, para você ser um doutor. Então, eu participo, consegui me destacar em 4 esportes diferentes em nível internacional, com títulos internacionais. Eu comecei no Karatê, fui de seleção brasileira de Karatê, cheguei a ser vice-campeão mundial, participei de Jogos Pan-Americanos, medalha de bronze. Aí fiz jiu-jitsu um pouco com os Gracie, na época do ano 2000, eles queriam me levar para esse Vale Tudo, mas na época não era aquele business todo e decidi ficar aqui em Florianópolis mesmo e montar minha academia. E como eu não tinha parceiro para treinar luta, porque eu era muito magrinho, eu era um ectomorfo, assim, eu tinha mais físico para triatleta do que para força. Então, por eu ser muito magro... Quanto você pesava naquela época? Naquela época eu pesava 76 quilos.
76, 80 quilos. E eu comecei a me destacar também dentro da musculação. Era aquele magrinho, mas botava bastante peso. E no meados do ano 2000 participei de um campeonato de supino no shopping, aqui no Beira-Mar Shopping. Fui campeão, comecei a gostar da coisa, que era um esporte que me exigia pouco tempo. E era um esporte sozinho, que dava para tocar meus negócios, ter o esporte. E por aí vai. Fui para supino, levantamento terra. E depois eu fui para o Strongman. Tem um vídeo meu ali que por acaso eu descobri isso aí na minha vida lá em Camboriú, que eu estava no meio da plateia de calça jeans e ganhei o campeonato. Aí Essa é uma loucura. Essa história aí é muito louca. Essa história é muito doida. De estar ali do nada, olhar e eu vou lá e pronto. Sim, é onde a sorte é quando a preparação encontra oportunidade, né? Já tinha toda a agilidade das artes marciais, a força e deu nisso. E por último, eu fui para esse esporte russo, do Mass Wrestling, que é um esporte bem diferente, o nome é complicado, mas os russos estão querendo botar na Olimpíada. Então é um esporte assim como eu fiz esporte de Strongman, que é mais show, não é mais coisa voltada ao COB, olímpico, tudo certinho. Surgiu essa oportunidade do Mass Wrestling, que eles já está no Comitê Olímpico, eles querem colocar na Olimpíada, e tem toda aquela força política da Rússia. Então legal. Eles têm um apoio bem grande da federação, eles me pagam para ir para a Rússia direto. E meus últimos títulos têm sido nesse esporte. Ainda participo um pouco de powerlifting, viajo, dou uma viajada aí umas 2 vezes por ano para powerlifting, participo na categoria com a gurizada, categoria master. Enfim, não parei, né? Ô, Ricardo, qual foi o peso que tu levantou, o maior peso que você levantou no supino? Eu consegui, assim, no supino eu cheguei perto de 300 quilos e no levantamento terra perto de 400 quilos, 395. E na época que eu botei esse peso, o recorde do mundial era 410, hoje é 500, né? Então tá vindo uma geração nova aí. Você tem que ter corpo para isso, tem que ter... O pessoal lá do leste europeu, a genética deles, eles já pesam 150 quilos sem fazer nada, já tiram 200 quilos do chão já pelo próprio porte genético deles. Então, por mais que você treine, chegue no máximo das suas valências físicas e se alimentando, tendo a parte médica, toda aquela sua equipe de apoio nutricional, farmacológico, psicólogo, a psicologia, tudo, você chega num limite que não dá para passar daquilo. Então eu fiquei contente em competir com os homens mais fortes do mundo, mesmo sabendo que eu não ia ser o homem mais forte do mundo. Mas cheguei longe. Era um cara que era magrinho, ectomorfo, o mais fraco da sala. Demais. Demais, ganhou tudo que podia ganhar no mundo. Ricardo, me fala uma coisa. Dentro dos ganhei e perdi também, né? A derrota também fez parte, né? Cara, olha para o que deu certo. Olha para o que deu certo. É lógico que para você chegar lá, você teve que aprender. E as derrotas, elas servem, com certeza, né? E aí, em relação, já que a gente está falando nisso, desses esportes que você praticou, que são extremamente diferentes, né? Esses esportes são diferentes. Qual deles te desafiou mais emocionalmente? Cara, com certeza o karatê. O karatê, por ser uma disputa homem a homem, tem todo aquele também, como é uma luta, tem aquele perigo de se machucar, tem aquela disputa que você não vai saber exatamente o que vai acontecer dentro da luta. Ele é mais difícil, o karatê, do que o UFC, digamos assim, né? Fazer uma luta de vale tudo. Porque tem as regras, então se você piscar, você pode levar um golpe, você tem que ganhar várias lutas, é igual no tênis, né? As chaves para chegar até a final, ser campeão. Então ele é infinitamente mais difícil. Por isso que quando eu parei as lutas, eu achei muito interessante, que eu estava meio de saco cheio, assim, porque antes do campeonato de luta, você fica 1 semana sem dormir direito, já começa a pesar na tua mente, né? Aquele desafio que você vai ter pela frente. Claro. E nos esportes de levantamento de peso, powerlifting, você já tem a experiência do campeonato. Você fez aquele peso, você sabe que naquele campeonato ninguém vai levantar mais que 200 e tanto,
eu já levanto aquele 200 e tantos na minha academia, eu já sei exatamente o que eu vou fazer, não tenho confronto direto, então passou a ser uma diversão, assim, psicologicamente, pô, tranquilo. E agora, depois de velho, com 45 anos, eu comecei no Mass Wrestling, que é uma coisa que junta os dois. É um esporte, de novo, de contato, que você não sabe o que vai acontecer. Então, a parte psicológica, ela pesa o dobro. Ricardo, para quem não está assistindo aí, vai nos assistir depois, explica para eles como é que é o Mass Wrestling. O Mass Wrestling, ele é um esporte... Ele nasceu na Sibéria, na cidade mais fria do mundo, em Yakutsk. O último campeonato lá estava 50 graus abaixo de zero. E lá tem muitos lagos também no verão, o pessoal rema e eles faziam gincana, assim. Então, eles inventaram, começou assim com 2 pessoas pegando um remo, um ficando encostado, o pé com os outros, sentado, assim. Aí, cada um pegava no meio do remo, outra parte de fora, e quem puxasse o outro ganhava, uma gincaninha, assim, tipo um cabo de guerra. Depois eles diminuíram, colocaram uma tábua. O importante é que o pessoal também veja, se inscreva no meu canal do YouTube, por favor. Isso, importante. Tem muito vídeo legal, o Ricardo está fazendo muitos vídeos interessantes para quem gosta de musculação, treino de força, e que está dando dicas sensacionais lá no canal do YouTube dele. Sim, eu gosto, sou apaixonado por essa parte, a parte psicológica do esporte, a parte das emoções, né? Sempre procurando dividir bastante, assim, né? Porque o pessoal acha também que psicologia entra para o lado do esoterismo, da metafísica. Não, é um negócio mais racional. É um negócio que você vai... Não adianta... eu creio nisso, faço meditação, mas na hora do vamos ver, você tem que ter uma metodologia para saber em que pensar, como pensar, e é diferente. Mas eu sou apaixonado desde essa parte técnica, a parte espiritual, tanto quanto a parte da psiquiatria também, eu acho interessante. Eu acho também que assim um exame clínico até para pessoas que são atletas ou pretendem ser atletas, ser avaliado essa parte também, porque quando eu comecei no esporte também era magrinho, era tímido, eu entrei no karatê para tentar me desinibir, depressivo, e eu tive diagnóstico de depressão. E é mais ou menos, eu acho que faz 15 ou 20 anos que eu me trato com antidepressivos e procuro estudar bastante essa área, porque eu ainda acho meio fraco essa parte psiquiátrica nas pessoas. Muita gente se matando por tomar fluoxetina, remédios de 30 anos atrás, sendo que hoje tem coisas muito boas. E eu acho assim que influi também, assim, se você toma um regulador dos recaptadores de serotonina e noradrenalina, essa parte fisiológica eu acho que para mim fez muita diferença. Até meus pensamentos os pensamentos mudam, os pensamentos negativos eles somem um pouco, e é uma parte interessante até a ser estudado, né? Até onde que vai a psicologia tradicional, junto com a parte espiritual e a psiquiatria, de regular essa parte dos recaptadores, né, de serotonina. Hoje essa parte fisiológica, essa ligação psicofisiológica é algo que é muito importante, a gente precisa estudar e ter esse conhecimento. Aí quem não tem esse conhecimento, buscar pessoas que ajudem a regular esses aspectos emocionais, porque às vezes é uma medida simples. E como você falou... E não é nenhum bicho de 7 cabeças, assim, é como se tomar vitamina C, você só regula... Exato. E tem medicamentos hoje muito modernos nesse sentido aí, que não tem contraindicação é mínima, efeito colateral é pequeno. Mas, Ricardo, em relação aos momentos esportivos que você viveu, que são infinitos aí, qual aquele momento mais diferente que você viveu, de alguma sensação, boa ou ruim, que você quer compartilhar, que você lembra e fala, pô, aquela competição, aquele dia aconteceu isso que, pô, deu tudo certo, deu tudo errado, não sei, vamos lá. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti. Sensacional. Então, ontem eu ainda estava vendo um vídeo que eu cheguei a te mandar, né? Foi um campeonato de Mass Wrestling,
E esse campeonato ele foi em Vladivostok. Vladivostok é o lugar mais longe do mundo. É o extremo oriente da Rússia. Fica no mar do Japão. Se você pega um avião e vai por Tóquio, você tem que chegar em Tóquio e fazer mais 4 horas de viagem. Se vai pela China, pela Europa, tem que chegar lá e fazer mais uma... Então, eu nunca vi um lugar tão longe. Que eu cheguei lá depois de 3 dias, assim, virado em nada, né? Então, era um campeonato mundial absoluto de Mass Wrestling. Então, cheguei lá acabado, mas eu fiz a primeira luta boa. A segunda luta eu peguei um cara forte, perdi, fui para a repescagem e fui subindo de novo, né? É como se fosse chave olímpica ali, né? Que você, o campeão da repescagem vai o perdedor da semifinal. Sim. E eu cheguei, tinha 40 e poucos atletas, eu cheguei na semifinal, medalha de bronze. Tem que ganhar a melhor de 3 lutas. Ganhei a primeira luta muito fácil. Na segunda luta, quando eu estava quase ganhando, minha mão abriu e eu perdi. Eu perdi a decisão de 3º lugar da medalha de bronze. Então, assim, é uma coisa assim que ontem eu vi e me afetou, assim, que foi ficar em 4º lugar, cara, assim, que tu não sobe no pódio, mas, pô, tu é do mesmo nível que o 3º lugar. Aquilo lá fica martelando na tua cabeça de um tal jeito, cara, assim, que quem não tem... pode fazer entrevista com vários atletas olímpicos em campeonatos importantes se a vontade não é de se matar. A vontade é tentar sumir. Então, se esconder. Cara, esse fato aí foi muito, muito ruim, assim, foi uma incógnita, assim, eu fiquei com aquilo lá na cabeça 1 mês e eu não sabia se ia desistir ou se eu treinava mais para ir para o próximo campeonato, né? Mas, assim, foi um sentimento muito ruim, cara. Se você não tá... eu acho que o importante do preparo psicológico também não é só aquele preparo para vencer, né? É para ver para se preparar do que pode acontecer depois daquele momento, né? Uma coisa que você não espera, assim, essa sensação de não ficar em 3º, assim, por um tris. Eu assim, se eu tivesse ido um pouquinho para cá, na outra eu teria ganho, cara. Daí mudava tudo, eu ia aparecer na revista Pódio, não sei o quê, tudo. Por um tris. Então aquilo lá fica martelando na tua cabeça de um tal jeito para tu aprender a zerar e começar de novo. Isso aí, olha... o botão do reset, reset, nem sempre a gente tem a facilidade de apertar ele, né? De conseguir assim, resetei e vou para a próxima. É difícil de a gente conseguir ter essa nobreza de não olhar mais para aquilo. Talvez o que a gente tem que fazer nesses momentos você tem que olhar para eles, tem que aprender com o que você passou lá. Mas você não pode sofrer por isso. Porque aquilo ali não pode te atrapalhar ao ponto de você não conseguir mais treinar, de você não conseguir mais pensar numa próxima competição. Tem que usar o que deu certo, aprender com o que deu errado e vida que segue. É muito mais fácil falar do que estar desse teu lado do que sentir, né? Eu entendo. Cara, aí eu fui para a Rússia, daí de 2 meses depois tinha o Mundial por peso, né? Categoria, peso pesado. Aí eu fiz as lutas bem, fui até a semifinal, lá estava eu na decisão de 3º lugar de novo, cara. Mas eu acho que se eu não tivesse passado por essa experiência, porque foi difícil também a disputa, eu poderia ter perdido ali também, assim. Então eu jurei para mim que eu só saía de lá morto, que eu não ia perder de jeito nenhum, e deu certo, né? Mas olha, eu acho assim que numa situação dessa, se você perde na primeira luta, vai mal do que quando falta aquele detalhezinho, assim, nossa, fica martelando. E a tua preparação foi boa? Você se preparou bem? Deu tudo direitinho? Chegou lá? Tu estava dentro do que você achava que ia conseguir? Geralmente as viagens me consomem um pouco, né? E assim, pelo fato da minha idade, assim, eu já estou fazer 47, eu participo com atletas de 23, 25, 30, 32, máximo. Tem um ou outro velho que nem eu, assim, né? Mas da nossa idade, tá legal. Assim? Mas o que eu sinto, assim, é que, tipo, na primeira luta você está muito forte, na segunda está forte, e a partir da terceira você já não consegue manter o mesmo nível de força. É o que eu notei, assim, depois de ter feito 40 anos de idade, assim, que a recuperação não é
tão igual, né? Então tem que ter estratégia de acabar a luta mais rápido, tudo. E o que aconteceu naquele campeonato foi bem isso, assim, que eu estava muito forte, tudo, só que abriu a pele da mão, uma coisa que eu não pude evitar. Para mim poder, foi o que realmente aconteceu, né? Foi até o meu limite. Claro. Isso, essa de abrir a mão acontece muito também com os remadores. Eu trabalho com remadores, e às vezes na última regata ali, na regata que vale, começou, pegou errado, fez o apalamento errado ali, abre a mão e não tem o que fazer. E fica na carretilha, atrapalha bastante. E sabe o que acontece também? No treino você não fica ansioso. Então, um dos fatores fisiológicos da ansiedade é você transpirar pelas mãos. Você transpirando pela mão, a pele fica fina, então às vezes não tem como fugir disso. E assim, por mais que você queira usar alguma técnica para administrar a emoção antes do momento ali, ó, não tem jeito, você vai mudar. O teu coração vai acelerar, a tua pupila vai dilatar, você vai ter mudança e isso vai te afetar. Todo grande atleta igual você tem essas mudanças. Porque quem melhor do que você para falar de experiência de participar de competição? Tu já participou de competição de tudo que é jeito, de todos os países. Não tem como se sentir, né? Não tem como não afetar. Não tem. E mesmo anos e anos você vai lá na competição, é o mesmo sentimento. Uma das estratégias é saber que vai ser assim, entendeu? Eu vou passar por isso e não tem erro. Uma das coisas que eu aprendi também é assim que eu não consigo dormir um dia antes de competição. Então, eu já sei que eu não vou dormir, eu descanso um pouco antes. É saber, não saber superar, e sim conviver com essas coisas que acontecem, né? Então, assim, Ricardo, tu já tem que saber que vai enfrentar aquilo. Oi? Tu sabe, Ricardo, que o sono... Tá conseguindo me ouvir direitinho aí, não? Sim. Tá. Acho que tá com um delayzinho aí. Mas o sono antes de competição, um dia antes, não interfere em nada no desempenho. Nós publicamos uma pesquisa há uns 2 anos atrás e a gente mostrou isso, que uma noite antes da competição você ficar sem dormir, não interfere em nada no teu resultado, não afeta a tua força, não afeta teu tempo de reação, não vai mudar nada. Então não tem por que ficar preocupado em querer dormir, porque isso vai te levar a problemas maiores. Sim, interessante isso aí que você falou, não sabia. Porque eu acho que se fizer uma pesquisa, eu acho que a grande maioria não dorme um dia antes. Mas é muito comum, tanto que foi por isso que a gente resolveu avaliar isso. Porque os atletas não dormem. E aí a gente pegou na minha tese, que foram 827 atletas, que é uma galera boa, e vamos ver, né? Porque a gente avaliou o sono na noite antes da competição. Vamos ver quem ganhou e quem perdeu, como é que foi o sono. Quem ganhou dormiu mal, quem perdeu dormiu mal, então não mude nada. A questão é que às vezes você ficar preocupado em eu tenho que dormir, você vai se colocar numa situação emocional de fragilidade, isso vai interferir no teu desempenho. Ainda mais para quem viaja, que nem você que vai lá, fica 3 dias dentro do avião, tu tem que chegar lá com 15 dias de antecedência para conseguir ter um equilíbrio do ritmo circadiano. Eu gosto de chegar sempre bem antes. Aliás, eu acho que a dupla que foi campeã de vôlei lá, aquele rapaz que é sobrinho do Tadeu Schmidt lá, do irmão do Oscar, que é da dupla de vôlei no Rio 2016, eles foram campeões. Ele falou que não dormiu nem um dia. Foi uma semana os jogos deles, né? De segunda a sexta ele não dormiu. Assim, ó, nessa situação aguda, não muda muita coisa. O que muda o sono é em treino. Porque também eu acho que é melhor não conseguir dormir do que tomar algum anti-ansiolítico, algum calmante. Eu acho que isso aí vai interferir mais, né? Relaxante muscular. Porque aí eles vão interferir nos processos fisiológicos neurológicos, que podem diminuir aspectos que interferem na performance. Mas, Ricardo, me fala um pouquinho, conta pra gente aí essa tua rotina de treino.
Deu um delayzinho no som. Me fala um pouco, conta pra gente um pouquinho aí da tua rotina de treino. Como é que é a tua rotina de treino? Atualmente, não, agora eu escutei, quando você falou, não estava ouvindo. A minha rotina, como eu parei de fazer Strongman, eu fui para esse Mass Wrestling. Então eu faço basicamente o mesmo treino de musculação que eu fazia para os levantamentos básicos, né? Eu faço, porque ele é um esporte de força. Então, segunda-feira eu treino peito, eu mantenho minha força no supino. Depois eu treino levantamento terra, que eu achava que o levantamento terra ele seria primordial nesse esporte que eu faço agora, porque são exercícios de puxada, core, lombar. E quando eu fui a primeira vez para a Rússia sem treinar específico, eu me dei muito mal, porque você puxando sentado é outra coisa completamente diferente, né? É uma junção entre remador e um cara que faz levantamento básico. E então eu faço terra, depois faço ombro, quinta-feira eu faço perna normal, leg press, agachamentos, basicamente os mesmos treinos que eu fazia antes. Sim. E sexta-feira eu faço o específico, porque eu desenvolvi uma máquina que deve ter uma reportagem que eu fiz ali, tem no meu YouTube, que eu fiz uma tábua onde apoio meus pés e é uma remada sentada onde tem a madeirinha que eu seguro, que dá para colocar até 400 quilos. Então eu faço uma pirâmide crescente até escapar da minha mão o peso me vencer. Então eu já sei que se eu estiver puxando aquele aparelho lá umas 2, 3 vezes em torno de 300, 320 quilos, eu vou estar apto a competir com os meus principais adversários. Eu sei exatamente o feeling que eu tenho que ter para me sair. Entendi. Como eu não tenho ninguém do meu tamanho para treinar junto, eu brinco assim, faço só a parte de movimentação com alguns alunos meus, apesar que tem uma gurizada lá que tá ficando forte. Tá ficando forte. Então, quanto mais específico possível para o esporte, essa máquina ela é muito específica. Então, é aquela máquina e eu faço treino de pegada, não para o antebraço, mas para fortalecer bem os flexores palmares aqui, assim, né? Então, a pegada, eu não posso soltar aquilo lá, né? Então, claro. Treino de pegada, treino de musculação e o treino específico. Ano passado eu estava pesando 150, 152 quilos, mas isso aí estava me prejudicando, que o meu lombar, cara, não aguenta mais tanta carga assim. Eu estava muito forte no esporte, sentado no chão, mas no aeroporto, esses aeroportos estão cada vez maiores, você caminha 2 horas do portão ao outro. Eu tinha que ir de cadeira de roda, que eu não aguentava mais andar. Eu estava só forte ali no chão, sentado para fazer aquela Sim. luta. E esse ano eu decidi baixar de categoria, eu baixei 30 quilos, eu estou com 125, e daí eu ia num campeonato agora na Noruega, o Vikings Challenge, que ia ter em julho, daí foi tudo cancelado pela pandemia e tal, daí parei. Sim. Mas eu continuei, para mim é um esporte, para mim não está me exigindo tanto, entendeu? Dá para mim Sim. levar na boa, com a minha idade, assim, como no Strongman era aquele negócio de virar pneu e, na verdade, quando eu era Strongman eu não treino um específico assim. Se eu treinasse mais específico, eu teria chegado mais longe. Mas na minha mente, eu já tinha conseguido meu objetivo, que era estar junto com os mais fortes do mundo e competir com eles. Eu não tinha mais assim, a ambição de ser campeão naquilo, que estava me dando muita lesão, tudo. Então, fiquei já satisfeito. Mas no Mass Wrestling, como é um esporte rápido, é um esporte mais específico, então eu estou levando mais a sério, treinando mais específico e está dando certo. E o treino emocional? Cara, o treino, eu leio muito, né? Eu leio muito, assim, eu acho que você não pode parar de ler, que é a mesma coisa da parte nutricional, o nosso alimento é a leitura. Tem uma outra coisa que tu faz, que é tocar piano, hein? Tem uma outra coisa que o Ricardo faz, que é piano. Ele é um exímio pianista.
Sim, o piano eu toco desde os 7 anos de idade. E quando eu parei um pouco de competir, daí eu jurei para mim, vou começar a estudar mais piano, porque eu sou autodidata, daí comecei a estudar mais teoria, fui para um professor. Cheguei até... Eu sou um dos únicos atletas que tem um troféu de homem mais forte do Brasil, e eu tenho um troféu no concurso de música, de piano, de melhor pianista. É uma coisa que não combina. Duvido alguém que tenha, eu acho assim, um troféu de mais forte e o troféu de melhor pianista. Pianista. Tem uma outra situação do Ricardo. Tem uma outra situação do Ricardo também, que ele puxou um avião, e não é um aviãozinho pequeno, foi um Boeing. Aquele 727 que tá no aeroporto, tá lá com o pneu arriado até hoje, cara. Assim, bom, mas os aviões que tu puxa lá fora, eles são preparados para aquilo, então eles enchem o pneu a mais, assim, né, para tirar. E eles me deram um avião para puxar, claro, assim, com o pneu meio murcho, porque ele não é tão cheio, porque é um avião de carga, para não quebrar as coisas. Cara, me ferrei. Aquele dia lá eu quase morri. Ricardo, o pessoal pediu para você contar a história de como ser campeão brasileiro de calça jeans e sair da plateia. Então, isso foi bem na época lá do mestrado lá. Foi em 2006, 2006. E eu competia no powerlifting, fazia supino, terra, essas coisas. E eu fui dar uma volta em Camboriú. Era outono, então eu estava de calça jeans, camisa de gola, sapato e tal. E daí eu vi um movimento lá na areia, bem no meio da praia, lá em Camboriú. Aí daí eu cheguei mais perto, eu vi uns conhecidos meus, os organizadores, eles uns me conheciam que eu levantava peso e tal, mas eu nunca tinha virado pneu, essas coisas aí, nunca, eu fui lá para assistir. Aí eles assim, não quer tentar, tem alguém aí na plateia que consegue, não sei o quê. O cara que organizou ficou lá, brinca aí com a gente, tenta, não sei o quê. Daí assim, não, cara, nunca fiz isso aí, vou passar vergonha. Não, mas vamos participar, não sei o quê. Daí assim, então tá bom, tira. Tirei só o relógio. Aí fui lá e fiz a primeira prova, assim, eu fiz a metade do tempo que o campeão lá. Tava aqueles caras que participavam do esporte espetacular, de homem mais forte do Brasil, e acabei ganhando de todo mundo com calça jeans ali. Foi uma surpresa até para mim, eu nem sabia que era que ia tirar de letra, né? Essa história é sensacional, é fantástica. Todo mundo acha que foi, o pessoal acha que foi combinado, mas não foi, aconteceu. Não é para qualquer um, né? É uma história que não tem como não contar, não tem como não marcar, porque é raro acontecer isso. É igual você chamar alguém, vem aqui, você para correr essa prova aqui, tu sai dali, entra e vai e ganha a prova de 100 metros. Então não é comum acontecer isso. Tá? Ricardo, em relação a... E depois... Pode falar, desculpa. Não, é que depois dessa que eu fui, daí eu acabei sendo o homem mais forte do Brasil e participei de outros campeonatos. Aí depois, em 2010, eu fui para a África do Sul, o cara me sugeriu que eu fosse lá e tal, e eu peguei um avião, eu fui para a África, que eu queria participar do homem mais forte do mundo mesmo. Assim, cheguei lá com uma mochila, sem conhecer ninguém, eu conhecia só um cara que era amigo dos organizadores lá, fui onde estavam daí que eu vi o que era gente grande e forte mesmo. Cheguei lá com a mochilinha, cheguei de cara com um monte de homem de 2 metros, 200 quilos, assim, meu Deus do céu, cara. E cheguei pro organizador assim, eu sou do Brasil, eu quero participar dele, assim. Cara, é a mesma coisa que tu chegar na final dos 100 metros lá e querer participar da final dos 100 metros sem ter se classificado e tal, né? Daí foi engraçado. Daí lá eles me deram a oportunidade de ficar lá de reserva, de treinar com eles, conhecer, foi bacana. Aí, um ano depois, eu comecei a participar do circuito internacional. Mas sim, lá é outra história. Lá eu não fiz o que eu fiz aqui, não. Lá é tudo o dobro do peso e o negócio os caras são fortes mesmo. Ricardo, quem acabou de escrever aqui embaixo foi... Você lembra do Rocha?
professor de judô. Sim, o Rocha, sim, que O Rocha ele se escreveu ali, ó, formou que é no para mestrado você. lá. Isso. Ele falou assim, ó, pergunta para ele no jiu-jitsu, ele ganhou do famoso pega leve do ataque duplo. Ah, sim, é que Essa história eu não conheço, essa eu não posso eu falar. fazia karatê, já estava meio fortinho. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu com o Crowley Gracie. Ele é filho do Carlos Gracie, que inventou o jiu-jitsu, o Crowley, mestre Crowley. Aí ele viu que eu era forte, levava um jeito pro negócio, assim, né? Daí eu tava treinando uma semana, na outra semana, assim, um mês de jiu-jitsu, não, tu vai disputar no campeonato desse. Tá, mas eu não sei fazer nada, cara, que eu não sabia passar guarda, nada, eu não era tão pesado assim, eu pesava 98 e tal. Aí tinha um cara muito forte, assim, que ele é como se fosse eu hoje, o cara tinha uns 140 quilos e eu ganhei minhas primeiras lutas, fui fazer a final com ele, que é um cara de outra equipe, do ataque duplo, Pega Leve o nome. Depois ele lutou em MMA também, um cara muito forte. Mas daí deu eu e ele na final, daí o mestre dele assim, olha só quem vai pegar na final, não tem pra ninguém e tal, assim. Mas o cara é muito forte, assim, eu acabei ganhando dele, né? O Rocha falou ali agora. Isso aí foi em 2001, acho 2000 ou 2001, há 20 anos atrás. Eu era gurizão ainda. Mas também o que me favoreceu é que esse cara, na época, ele era mais forte que eu. Só que como eu já tinha todo o histórico do karatê, que era saber o deslocamento certo para o lado certo, Claro. noção de queda, de gravidade. Então ele via igual um touro, assim, eu só deixava ele passar, deixava ele cair sozinho, caía por cima, e daí descobri que eu tinha talento nisso aí também, né? Mas naquela época não tinha aquele auê todo de você ser um atleta de MMA, virar estrela. Então era uma coisa que ou era aquela época ou não ia ser mais, né? Porque depois me convidaram para lutar isso aí, mas já tinha quase 40 anos e Claro. não ia arriscar fazer uma luta lá, levar uma surra e jogar toda a minha carreira no lixo, né? Cara, não, Calma. concordo. Ricardo, Mas eu quem entrou era também, tu lembra do Mike Viana? Acabou de entrar aí também, ó, o Mike Viana lá do mestrado. O Rocha vai lembrar do Mike. o Mike terminou, ele fez. Sim, o Mike também tá. Agora é professor, doutor, Ah, é doutor famoso. também? Pô. Não, agora é só curtindo. Ricardo, o que você aprendeu nessa tua vida de atleta, que você ganhou tudo que podia ter ganho? Emocionalmente, o que o esporte te ensinou em relação a essas emoções? As emoções da competição, né? O que você aprendeu com o esporte em competição, que você pode dizer assim, ó, esse controle emocional, eu aprendi que eu preciso administrar, ou eu preciso chegar lá com sangue nos olhos. O que você aprendeu com isso, nesse controle, nesse aspecto de controle emocional? Cara, assim, o que eu falo de mais importante, qual é, para mim, o principal fator de controle emocional para você chegar lá bem, é não se meter num campeonato se você não está preparado. Entendeu? Assim, dentro do seu treino, você criar uma situação a mais real possível e saber qual sua chance real de obter êxito, assim, o que você está preparado para fazer. Então, eu nunca consegui fazer mais coisa do que eu fazia no treino. O treino é sempre superior do que no dia da competição. E muitas vezes eu fui mal preparado, assim, e tive frustrações que poderiam ser evitadas. Entendeu? De não ter treinado mais específico, de querer inventar método por conta própria que não deram certo. Mas assim, eu aprendi assim a não entrar em um evento importante se você não está pronto. Não, se você está meia boca, então não entra. Adia, porque o negócio é o momento na hora do vamos ver, você tem que estar 110%, entendeu? Então tem que estar sempre uma sobra. Tu acha que é por isso que você sempre se deu bem, sempre ganhou, ou ficou bem colocado nas provas que você foi?
Eu aprendi com as derrotas, né? Eu aprendi muito com as derrotas, então foram situações assim que me fizeram sofrer muito, de ficar remoendo as coisas que eu não queria passar de novo. Então eu ter que corrigir aquilo lá e aprender a não me meter uma coisa que eu não estou preparado. Até no Strongman, assim, no circuito internacional, e fui em campeonatos na Europa, que eles me convidavam, eu ia, porque me pagava passagem, tudo, e eu não estava preparado para aquilo. Então eu conseguia o meu objetivo de estar lá junto com eles e só competir, mas eu me arrependi de não ter me preparado melhor, entendeu? Assim, se você... o primeiro campeonato de Mass Wrestling eu fazia só terra pesado. Eu achava que ia segurar aquele bastão e ia arrancar da mão de todo mundo, e não foi assim. Não foi bem assim. Então o que eu fiz assim? Ou eu vou treinar certo, isso aí, ou eu fico bom, ou eu desisto. Então, depois de lá, eu fui para os Estados Unidos, eu treinei, fui convidado para o Arnold Classic, em Ohio, mas eu treinei com os melhores do mundo daquilo. Quem era o campeão era o Martin Lisses, que é o homem mais forte do mundo, hoje, né, do campeão do World Strongest Man, ele é campeão de Mass Wrestling também. Então, eu fui na academia dele, com o professor dele, para ver se eu estava fazendo a coisa certa. E eu fui com pouca expectativa, porque na Rússia eu perdi as minhas 2 primeiras lutas, e eu queria, pelo menos, fazer um bom papel, porque no meu primeiro campeonato eu achei que eu tinha dado vergonha, assim, que eu fiz uma competição mal, eu estranhei um pouco, porque os russos são muito diferentes, né? Não é? O pessoal acha que é igual ao europeu, mas a cultura russa é diferente, são mais rígidos. Eles mal falam inglês, eu aprendi até a falar russo, eu falo mais ou menos. Nenoga Gavarit Paraski. Eles não gostam de falar inglês. Ricardo, não gosto. É uma das coisas que eu aprendi durante minha carreira, foi falar idiomas também, né? E qual que é o teu plano para o futuro? De competição, de outra modalidade? Tem alguma outra modalidade que você quer praticar ainda? Cara, acho que só dominó agora, né? Porque eu não planejei estar fazendo hoje o que eu estou fazendo, né? Mas eu procuro viver um dia de cada vez, porque eu estou me preocupando mais com a saúde agora, porque eu não fazia atividade aeróbica, eu estou fazendo bastante, eu mudei muito a minha alimentação. Então, o dia a dia do treino eu estou me mantendo relativamente... Pois é, eu não consegui... Quando eu estava inchadão, grande, assim, eu mal conseguia andar, cara, eu só era bom... Eu estava totalmente específico para sentar no chão e puxar os outros. E assim, do jeito que eu estou treinando hoje, tá legal, assim, mesmo se eu não for competir, esse dia a dia do treinamento. Aliás, se você não gosta de treinar, nem é bom se meter em competições, né? Porque se o seu caminho para a vitória, o seu treinamento não for, de certa maneira, prazeroso, claro que exige muito trabalho, então é melhor nem competir, né? Senão tá ferrado. Porque a dedicação de um atleta é 24 horas. É 24 horas, tudo que come, tudo que descansa, tudo que estuda também, né? Tudo que o esporte me ensinou também, que se eu não me desenvolvesse como pessoa espiritualmente, eu não ia chegar onde eu cheguei. Então, como que eu posso ser uma melhor pessoa? Como que eu posso atrair situações positivas? Como que eu posso ter um melhor controle mental? Tudo isso é desenvolvimento pessoal. Então, se você não se aprimora espiritualmente e fica só focado no treino, você não chega a lugar nenhum. Isso é uma coisa que te faz diferente, uma pessoa diferente de todos. Esse teu lado, você tem essa capacidade de compreender, de entender essa necessidade enquanto atleta, de não pensar só no físico. Mas você olha para o teu lado espiritual, que eu sei que é bem evoluído, tem esse aspecto mental que você sabe que é importante. Mas tem uma outra história, Ricardo, que eu lembro, que você resolveu comer para se destruir. Você engordou, não foi? E aí depois você emagreceu de novo. Não, é porque
E foi em 2012. Em 2012 eu comecei a ficar muito pesado, né? O strongman era necessário, você ter uma massa corporal grande, além de músculo, gordura, tudo. E comecei a me sentir meio mal, assim, falta de ar, tal, e passei mal no campeonato lá em Portugal. Aí fui fazer uma consulta, um ecocardiograma, meu coração estava gigante, né? Só que eu peguei um médico também que era especializado em pessoas normais. Então, Ele uma não pessoa com a esqueceu de olhar para o massa histórico muscular de que eu tenho, é atleta. normal você ter uma... Todo atleta de força ele tem o ventrículo esquerdo hipertrofiado mais do que o normal, né? Você tem o volume... Só que o meu volume cardíaco estava... O tamanho do coração estava muito grande. É normal ser grande, mas eu tinha que dar uma parada mesmo, né? Graças a Deus é reversível, né? Com o tempo ele voltou ao normal, assim, né? E o médico me assustou tanto assim que eu parei com atividade física, eu virei assim quase que colado, eu e o sofá virando uma coisa só, eu não subia nem escada. E aí eu engordei, fiquei com 30 e poucos % de gordura, achei que eu não ia mais voltar a competir, nunca. Jamais imaginei que ia tirar 100 quilos do chão novamente, eu estava bem fraquinho e tal. Aí eu peguei um médico especialista no esporte, que aos poucos começou a me tratar, colocar os hormônios em ordem, fazer dieta de novo. E eu queria só não ficar tão gordo, assim, eu jamais ia imaginar que ia voltar a competir de novo. Mas depois de um ano eu já estava competindo no campeonato estadual, já fui campeão brasileiro, já estava competindo de novo e tô aí. Mas foi bom essa parte aí, né? Porque todo esporte de alto nível não é saudável, não adianta. Não adianta falar assim, que eu sou um atleta, sou saudável, ainda mais das modalidades que eu faço. Então foi bom dar uma parada para mim ir com mais consciência. Outra coisa também, que se eu fosse mais novo e tivesse um suporte médico me acompanhando, assim, eu teria muito mais rendimento. Eu fiz muita coisa empírica, né? Então, quanto mais profissional possível, assim, a gente for e não... Oi? O teu planejamento de treino é Desculpa, tudo você quem faz? O planejamento de treino, o seu planejamento sim. é você quem faz? Sim, eu mesmo. Eu nunca tive um coach técnico, não. E eu faço assim, eu procuro me espelhar em quem chegou lá, né? Então, assim, quem que é o melhor da modalidade? Então, se eu conseguir conhecer o cara pessoalmente, treinar com ele, para mim é a melhor coisa. Então, eu vejo. Um exemplo nessa parte psicológica, de ler, escutar, estudar. Na biografia do Michael Phelps, para mim, o cara mais vitorioso que o Michael Phelps é um negócio surreal, né? O que ele fez. Só ele tem mais medalha de ouro do que o Brasil. Meu Deus, assim, 8 recordes mundiais na Olimpíada. A mãe dele falou que ele, do treino para o livro, provavelmente ele estava lendo o livro de foco, de pensamento positivo, de mindset, e tudo que ele ouvia naquele fone lá, assim, a mãe dele falou que ele era do treino para comida, sono e livro. Opa, deu uma cortada aqui. Ah, tá, entendi. A mãe dele é do treino pro sono e livro. É uma rotina de atleta, né? Sono, é a rotina que você tem. Sim. Ricardo, quero te agradecer demais por você compartilhar conosco aí a tua história. Tem histórias sensacionais aí que a gente soube, eu já sabia de uma e a outra do Rocha ali eu não sabia. Eu quero agradecer demais. Eu que agradeço. Saiba que eu gosto muito de ti, acho você um atleta fantástico, eu te acompanho desde 2006, vejo as tuas vitórias, as tuas conquistas, esse teu prazer em competir, e não só em competir, porque você gosta mesmo do treino, e isso é um diferencial que muitas pessoas só pensam na competição e não no treino, e você não, você gosta do treino, o treino é o treino para você, e a competição é a festa. Então, agradeço por dedicar esse seu tempo
dessa sua quinta-feira para compartilhar conosco seu conhecimento e as suas histórias. Nossa, o prazer é meu, assim, uma honra ver onde você foi, um doutor renomado. Eu ia te perguntar, o que está achando da graduação de psicologia? Baita pergunta, boa pergunta. Eu estou começando a psicologia. O início, assim, é aquele retorno ao banco acadêmico, né? Que é um pouco diferente de, claro, não tem como comparar com mestrado, com doutorado, nesse nível, porque é um nível de algumas coisas, mas está sendo muito proveitoso. O pouco que eu estou vendo agora de algumas disciplinas que eu estou fazendo, está sendo muito bacana. Conseguir olhar, entender melhor a docência, primeira coisa, que eu estou olhando para quem está dando. Estou tentando me olhar para ver se eu sou aquilo, se eu faço diferente, como é que eu posso melhorar. Como professor também, né? E estou entendendo aí eu como sendo professor, e estou olhando o lado do aluno. Então isso tem sido muito enriquecedor para a minha profissão enquanto docente universitário, né? E também de conteúdo. Porque agora eu começo a olhar o comportamento humano. Que na educação física a gente olha para comportamento motor. E agora eu estou conseguindo compreender esse outro lado de comportamento humano. Então está sendo muito bacana, muito legal mesmo. E vai agregar demais nessa minha construção aí de modelos, de treinamento mental, de controle emocional. Então eu estou muito feliz mesmo. Bacana, né? Está sendo divertido. Eu não descarto, de repente, um dia também fazer uma graduação nessa área aí também. Você tem um perfil fantástico. Com toda essa tua bagagem aí, amigo, você deveria pensar num futuro, claro, né, que é. Mas eu acho que seria muito legal para ti, como você gosta disso. Como você gosta dessa área. É de realização profissional, né? Realização profissional. Porque eu estou numa fase agora também, assim, perto dos 40 e poucos anos, 50 anos, que eu tenho que começar a passar essa minha bagagem, né? Agora que eu estou fazendo esses vídeos no YouTube, assim, devagarinho eu vou arrumando um canal aí para deixar as coisas boas aí que a gente aprendeu. Nós estamos indo para um caminho muito parecido. Agora a gente está tendo que se reinventar e se tornar blogueiro, entre aspas. Nada. Imagina levar uma pernada nas costas ali, né? Podia chamar o helicóptero para me guinchar lá do meio. Mas é isso, é uma coisa interessante de se pensar. Vamos pensar em escrever algo junto sobre isso. Sobre as dificuldades que levam a gente à superação. Olha que tema bacana. Sim. E quando a gente está bem, é tudo fácil. Sim, mas as maiores vitórias que eu já vi de todos os atletas, todos eles não estavam inteiros. Olha que legal isso. Olha que bacana. Já temos alguma coisa para pensar, hein? Vamos fazer mais escrever um texto aí sobre isso. Ricardão, muito obrigado. Se cuida aí. Eu que agradeço. Conta comigo para o que você precisar, beleza? Pessoal, os meus amigos aí, sigam o Ricardo. Entrem lá no YouTube, no canal dele, Ricardo Norte. Tem muito vídeo legal, muito conteúdo de qualidade. A gente é novinho aí na blogueirice. Valeu, pessoal. Valeu, Ricardo. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, um grande abraço. Abraço a todos que assistiram nossa live. Muito obrigado aí, pessoal. Vão aparecer janelas aqui em cima, que você pode clicar em outros vídeos meus de outros assuntos parecidos relacionados a desenvolvimento humano, ciência do poder da mente e outros campeonatos e curiosidades sobre a minha pessoa e a minha história. Um grande abraço a todos.